foi feita a pergunta, pela diretoria, nos perguntou, escuta, que tipo de serviço vocês querem? Nós a sociedade, nós tínhamos que definir o que nós queremos. Mais ou menos o seguinte, vai comprar um carro, que carro eu quero? Eu quero um carro assim, 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 assim. E nos foi apresentado naquela ocasião que a sociedade teresópolitana iria definir que tipo de serviço de saneamento básico queria. É 100% dos moradores da cidade, não é? O esgotamento sanitário não iria receber o quê? Coisas desse tipo. Eu gosto muito disso. Você também participou. Participou muito, né? De uma dessas. Zé Carlos Porto, do Sindicato de Água e Esgoto. Ô, pai, o que você está tentando lembrar é que havia uma discussão que a água seria distribuída para quem quisesse, não sendo compulsória. Mas a gente chegou à conclusão de que o esgotamento sanitário não seria feito só para quem tivesse regularizado. Por exemplo, uma comunidade a montante não regularizada desce esse esgoto e vai prejudicar quem está aqui embaixo. Então, o esgoto era intenção desse grupo que o esgoto fosse tratado de todo mundo. Só que como tinham outras pretensões, tinha que tratar de esgoto só de quem fosse pagar, quem fosse dar lucro, né? Essa era o plano de fundo do processo. Então, a gente chegou à conclusão que seria necessário a universalização do tratamento de esgoto e, agora, ter metas, né? Não dá para fazer, não tem um metro de coleta hoje, só a coleta mista, né? Mas então tem que fazer meta. Nesses primeiros 4 anos nós vamos fazer essa e essas regiões para chegar a universalizar num futuro que a gente não sabe quando vai ser. Desculpa, eu acho que eu não me expressei bem. Eu não estou preocupado com uma pergunta, não. Eu estou preocupado com o seguinte, não é preocupado. Eu estou apenas perguntando, a resposta é muito simples, sim ou não, sem discutir o tema. Que houve, naquela época, você participou muito, discutimos muito, não só essa questão, como várias outras questões. A minha pergunta é o seguinte, esse trabalho, esse debate foi registrado, foi utilizado, alguma coisa assim, só isso? O Leandro pegou essa documentação e passou para o consórcio. Respondendo bem, de uma forma bem objetiva, a gente vai reavaliar isso aí. Essas considerações institucionais, não. A gente vai reavaliar, passou batido, e a gente vai reavaliar e vai incorporar essas percepções em relação ao que foi passado pelo prefeitura. Tá? Então a gente vai reavaliar isso aí. Com certeza não será exato. Só finalizar, doutor, dos dois senhores. A primeira pergunta é acerca de se quer existir uma secretaria, né, que o senhor fez das associações de água e esgoto. Novamente, lembrando que o plano ele vai trazer medidas estruturantes. A ideia é trazer proposições em relação à organização institucional do setor em Teresópolis. Ninguém vai chegar aqui nesse momento agora, a gente vai dizer, pessoal, a gente vai propor uma secretaria. Não é essa a discussão. O que nós, com certeza, iremos propor é que o saneamento básico ele vai ter um interesse institucional. Se vai ser uma secretaria, um departamento, uma divisão, não é esse o momento que, obviamente, nós estamos coletando subsídios para que nós possamos responder. A segunda pergunta foi levantada em relação aos agrotóxicos, a questão dos impactos. Várias dessas informações, por intermédio, seja de estudos que foram feitos no passado, se não me engano, no estudo do IBGE, nós também tivemos acesso recente à questão do estudo que a doutora Anaísa nos passou sobre uma dissertação de mestrado, a questão da leptospirose também foi passado, a questão dos dados de IKEA. Então, tem várias dessas avaliações que são feitas nesse diagnóstico técnico e também no diagnóstico de caracterização, né? A partir do momento que o plano exige a necessidade, por intermédio de indicadores epidemiológicos, para que você possa fazer uma avaliação. E, antes de passar para a doutora Anaísa, que também teve uma pergunta, qual é a previsão com relação à inspeção de várias fontes alternativas da MPMSP? Várias dessas fontes, do Antônio Nelson, né, que a equipe técnica teve lá, várias dessas fontes foram inspecionadas e foram coletados dados também junto à Prefeitura, junto à Vigilância, e elas estão disponíveis no diagnóstico do plano, justamente para a avaliação dos senhores e senhoras.
vou dando pitaco aí na pergunta que foi sua, com relação às secretarias. Teresópolis já tem muita secretaria, o Brasil já tem muito ministério, isso não resolve nada. Criar a secretaria não resolve porcaria nenhuma, criar o ministério também não resolve coisa nenhuma. Na realidade, o que você precisa é ter secretarias com um organograma administrativo em que você crie as coordenadorias ou as subsecretarias específicas para cada medida e que elas fiquem centralizadas com determinadas obrigações. O que o colega está levantando, eu acho que se refere, por exemplo, a um problema que eu tenho aqui na gestão do resíduo sólido. Porque a coleta fica com a Secretaria de Serviços Públicos, parte dela com a Secretaria de Agricultura, a gestão, a fiscalização do aterro fica com a Secretaria de Serviços Públicos, mas a questão da coleta seletiva está no meio ambiente. Então, eu acho que, nesse sentido, eu concordo com o colega. Nós temos que ter, realmente, um local, uma equipe, realmente, que se responsabilize por todo o saneamento básico. Isso não pode ficar assim, fazendo... Aqui em Teresópolis é uma coisa meio maluca, né? A gente tem secretaria aqui que nem eles sabem o que tem que fazer. Desculpa a minha crítica aqui, eu sou muito franca no que eu falo. Então, essas secretarias, elas precisam realmente ter um organograma administrativo e ter uma administração pública realmente profissionalizante, e profissionalizada e eficiente, que hoje a gente, infelizmente, ainda não tem. Com relação à questão das fontes públicas, eu acho que a pergunta do Antônio Nelson se refere, eu vou responder as duas coisas que eu acho que você quis chegar. Nós temos fontes públicas que não são de abastecimento, mas que são usadas pela população. Nós tínhamos 9 fontes aqui na cidade, uma delas foi destruída na catástrofe, que foi a da Vila Luqui, e hoje ficamos com 8 fontes. Dessas 8 fontes, algumas têm coeficiente de contaminação de coliforme fecal e total quase que constante, né? Se não constante, pelo menos 1 ou 2 meses no ano, elas apresentam focos de contaminação. O município de Teresópolis, eu venho há alguns anos tentando que ele adote, que ele implante pelo menos algumas ETAs, algum sistema mínimo, né, de tratamento para garantir a qualidade dessas águas, ou até mesmo encerrar, porque nós temos 2 aqui que teriam que realmente encerrar, porque tem muito esgoto despejado por subidouros nas casas, e isso já contaminou o lençol freático. E não foram feitos, conseguiram trocar a parte de equipamento da fonte Amélia, parece que ela já está mais ou menos resolvida. A questão da fonte Judite ainda não está resolvida, e várias outras fontes aqui estão com problemas. Com relação a isso, eu já dei informação aqui, vou dar informação agora de público, eu distribuí semana passada a ação contra o município, exatamente visando a higienização, a adequação de todas as fontes públicas que hoje existem, inclusive algumas que são pontos turísticos da cidade, como é o caso da fonte Judite e a fonte Amélia. Então, eu distribuí essa ação, não sei ainda nem para que juízo foi distribuída, ainda não olhei isso lá no governo. Eu estou trabalhando, fiz várias ações esse mês agora, e uma delas foi a das fontes que estão com contaminação. Acho que a outra pergunta do Antônio Nelson se refere à captação doméstica, né, ou comunitária. Com relação a isso, nós temos hoje, basicamente, se não 80 e poucos % do território do município se vale desse tipo de captação, mesmo próximas, em localidades próximas ao centro urbano e cadastradas no primeiro distrito da cidade, como é o caso lá da área do Antônio Nelson, como é o caso da minha casa também. Eu não tenho água pública na minha casa, nem água nem esgoto na minha casa. Eu que tenho que prover todo o sistema. Nesses casos, nós temos algumas comunidades que estão fazendo captação de água razoavelmente boa de nascente, mas precisa ser registrada no comitê de bacias e pagar a outorga por essa captação. Há a possibilidade, como eu falei, pelo artigo 10 da 11.445, que essas comunidades obtenham uma permissão pública para poder gerir o seu sistema de água e esgoto. Então, o poder público não entraria na comunidade, ela já teria uma permissão. A permissão é diferente da concessão, porque a concessão ela se atrela no contrato com equilíbrio econômico-financeiro por determinado tempo. A permissão ela pode ser revogada a qualquer momento por interesse do poder permitente. Então, a prefeitura poderia suspender essa permissão e colocar ali como sistema público a qualquer momento. Então, ela não tem a mesma força de uma concessão, é diferente. Tá?
Da mesma forma, a diferença, já que eu falei do convênio, né, que eu também disse que era inconstitucional, o convênio é diferente da concessão, porque o convênio não atrela ao poder, no caso, a empresa que receber aquele conveniado, né, o Estado, ou a empresa que for conveniada, não lhe obriga a ingestão de dinheiro no contrato, a não ser que seja previamente acertado e tal. Já na concessão não, ele é obrigado a gastar o dinheiro ali fazer a universalização e fazer as obras de infraestrutura necessárias. Com relação a esses pontos, né, e a questão que vocês levantaram, quando você tem a disponibilidade da rede de água ou a rede de esgoto, quando eu falo rede de esgoto, né, galeria de água pluvial, pelo amor de Deus, que isso não é rede de esgoto nem aqui nem na China. Galeria de água pluvial é galeria de água pluvial. Eu falo separação absoluta, rede de esgoto. Quando você tem a rede de esgoto instalada na sua porta, a lei federal já obriga a que você pague pelo menos a taxa mínima daquele serviço, ainda que você não vá usar totalmente aquele serviço. Na questão da água, você pode registrar a sua captação da sua fonte, do seu poço, e se você tiver esta permissão, essa outorga, você pode captar, mas você vai ter que pagar a taxa mínima, já que você tem água na sua porta. A mesma coisa o esgoto. Você pode tratar o teu esgoto 100% dentro da sua casa, com vários sistemas, e existem hoje sistemas individualizados que são muito eficientes. O da minha casa, graças a Deus, tem lá uma porção de filtro, graças a Deus eu não contamino o meio ambiente. Mas se tiver a rede na minha porta, eu sou obrigada a pagar pelo menos o valor mínimo, ainda que eu não contribua. Isso é uma discussão, né? Na realidade, até discuti isso muito com a engenheira Sandra aqui, na última vez que nós tivemos, que eu falava, olha, eu acho que o valor da rede, da disponibilidade do custo de manutenção da rede, tem que ser cobrado da pessoa, ela usando ou não. E se ela não vai usar o sistema de esgoto, ela tem a obrigatoriedade de comprovar que o esgoto dela está tratado dentro dos parâmetros da DZ 215 do INEA. Ou seja, ela não polui o meio ambiente, então ela não colabora com nenhuma carga poluente, mas ela tem que pagar a taxa mínima de qualquer maneira, porque a rede foi colocada na sua porta. Isso determina a lei. Tá? Então, acho que eu respondi, acho que eu respondi tudo, né? Vamos continuar. Eu vou ler. Na verdade, é o seguinte, eu estou lendo a sequência de água, institucional, e depois esgoto, e depois drenagem, mas vocês, nas perguntas orais, qualquer sequência. Então, nós temos aqui uma pergunta do David para a SEDAI, se a vazão da captação na providência é bastante constante para garantir a vazão mostrada, 600 litros por segundo. E depois temos duas perguntas para o consórcio acerca do trecho do rio Fischer. Qual o diagnóstico feito no rio Paquequé, no trecho do Fischer? E, como era o mesmo tema, eu já falei novamente, 3, qual o levantamento feito em relação ao Fischer? Qual a solução apontada? E aí, duas perguntas. Você já quer responder, mas tem mais duas perguntas ali, o senhor está inscrito, e aí já responde de uma vez. Por favor. Não, o senhor lá. Zé Vax, da Associação de Moradores de Quebra-Frasco. A pergunta é para a SEDAI. Eu gostaria de saber a situação da ETA da Granja Lourdes, lá do Quebra-Frasco. Primeiramente, com relação ao Zé Vax, em relação a ETA Granja Luz, ela foi desativada e foi transformada numa elevatória, porque a própria estação de tratamento é uma elevatória, já é tratada, e com uma manancial de superfície existente no local, ela foi transformada numa elevatória, aproveitando a água da adução do sistema Rio Preto, porque a água estava próxima ali na área do Hotel Alpina, e a gente estendeu a rede até o sistema da ETA Granja Luz, transformando a ETA Granja Luz numa elevatória de água tratada do sistema Rio Preto, que é onde está abastecendo hoje toda a comunidade ali do Hotel Alpina. Com relação à vazão da captação da providência, é bastante constante para a energia vazão mostrada. Ela é, tanto é que você na demonstração do termo diagnóstico, você tem uma margem em relação de 430 a 600 litros por segundo. Essa margem é uma margem técnica
em que também tem os mananciais de superfície existentes em torno do primeiro distrito, que você compreende do Jacarandá até o Beija-Flor. Na catástrofe de 2011, esses mananciais de superfície foram que deram adoção para dentro da cidade. A gente inverteu o sistema, a gente era o sistema Rio Preto, nós usamos o sistema de manancial de superfície. Então, utiliza-se esse manancial com uma reserva técnica. A vazão existente no sistema de captação é suficiente, sim. Minha dúvida era em relação... Minha dúvida, eu acabei não botando tudo no papel. A gente ouviu falar de pessoas que moravam na área de Providência na época de 2002, que estava pouca chuva na época da seca e tudo, e falaram que realmente a captação usou 100% da água que estava disponível dentro do rio, que teve o trecho de captação de Providência até a junção do Rio Preto com o Rio Paquiquer estava seco, que realmente utilizou toda a água que estava disponível no rio. Então a gente fica imaginando que esse mesmo tipo de situação é possível de acontecer no futuro, de não ter bastante água dentro do Rio Preto para manter o rio vivo e ao mesmo tempo manter a cidade viva, né? O plano de recursos hídricos, que é de 2013, indica a suficiência. Para final de plano,